Bom, quero saudar todos vocês, aos nossos convidados. É uma honra muito grande contar com a presença de todos vocês. Fernando Dantas, Ricardo Passos, Rainer Holmes, Borba, Maeve Nóbrega e Alan Cotrim. Muito obrigado a vocês. É uma contribuição muito grande que vocês vão dar, porque nós estamos ouvindo os profissionais que têm relação, quer seja jurídica, quer seja na elaboração de material propagandístico, jornalistas. E hoje a gente pediu também para que dois outros profissionais viessem nos prestigiar, que é um administrador de empresa, um contador. Para quê? Para que a gente tenha uma visão integral, porque a publicidade médica ela tem um regramento que não pode ser visto como um elemento de contenção, mas de relação. E o médico que se propõe a fazer uma divulgação do seu nome dentro desse contexto, ele precisa saber que o ambiente ou os serviços que ele vai prestar tem que ter uma administração adequada, porque a apresentação de belas imagens, se não corresponde a uma apresentação adequada do ambiente que ele trabalha, é um impacto muito negativo. E os médicos, de um modo geral, não se preocupam com o que ele imagina do que vai usufruir em relação aos honorários, ao que ele recebe. E, normalmente, o médico é muito descuidado entre a ideia de custo-benefício das coisas que faz. Então, nós estamos reescrevendo a Resolução de 1974 e todas as participações que nós convidamos a fazer para a construção dessa resolução está enriquecendo a nossa percepção naquilo que a gente pode chamar de sintonia fina, para deixar a resolução o máximo possível ser compreensível, sem muita chance de subjetivismo. Porque hoje, quando a gente escreveu a resolução de 1974, em 2011, a gente tinha, e eu trouxe essa ideia, o intuito de reduzir ao mínimo as interpretações, o subjetivismo, construindo gráficos, construindo modelos e tal, mas quando chega em algumas partes lá, ficou impossível, a gente terminou perdendo essa chance que a gente está querendo ter agora, de eliminar o subjetivismo ao máximo para dizer a publicidade deve ser assim e deixar como subjetivismo algumas poucas coisas que não tem como traduzir em palavras concretismos. Então, essa é a intenção que a gente está tendo para esse webinar. E eu vou compartilhar aqui para que vocês entendam, não vou tomar mais do que 5 minutos, porque eu acho que tem dados aqui que é de relevância para vocês compreenderem uma parte que normalmente não é falada, não é? Isso normalmente fica numa espécie de sigilo. Então, a gente pode começar saudando aos participantes. Eu vi que a sala está com 65 a 70 pessoas já. Não é isso, Maricela? Sim, senhor. 65. 65. Então, é rapidíssimo, porque a medicina é uma profissão super regulada, muito judicializada, e muitas questões estão relacionadas aos planos de saúde, mas eu dou ênfase no seguinte aspecto. A medicina é uma ilha cercada de mercado por todos os lados. A medicina não pode ser usada mercantilisticamente, mas todos que se relacionam com a medicina utilizam, de alguma forma, a medicina mercantilisticamente, como regra de mercado. Quem aluga uma sala, quem vende remédio, o médico é que tem que ter um equilíbrio muito grande para não cair nas tentações
de mercado, oferecer a medicina como mercadoria, com o objetivo, com aquele aforismo de que a medicina não pode... A medicina é uma atividade de meios, não de fins. Mas é muito importante que a gente entenda que estamos cercados de mercado por todos os lados. E essa parte aqui, principalmente para os convidados e para os que não acompanharam as webinars, é para mostrar que a gente mobiliza na medicina, com a medicina, a gente mobiliza 676,6 bilhões de CEDAD no ano passado, é a ANS 2019, CIOP 2020, e vocês vejam que é quase 10% do PIB somente aí. Não é? E a gente precisa ter uma ideia de onde a gente está pisando em termos de mercado. Fora o Ministério da Educação, com o ensino médico, hospitais universitários, o INSS, o Ministério da Economia, com perícias médicas, saúde do trabalhador, mercado informal, com cartões de desconto e os particulares, e as Forças Armadas, com hospitais militares, ambulatórios de prevenção de doenças. Então, isso a gente pressupõe que eleve esse montante de participação no PIB para uns 800 bilhões de reais aproximadamente. Então, é muito dinheiro, é mais de 10% do PIB que a medicina e os 550 mil médicos brasileiros mobilizam com a sua atividade. Então, nós temos legislação própria, essa que é a legislação dos planos de saúde, e nós temos os mercados não regulados, não é? Que isso é um estímulo a que a gente esteja sempre atento para atualizar as nossas regras, não é? Por exemplo, o app de consulta e mediação, de consulta entre médicos e pacientes, que isso é uma coisa que a gente está vendo, a gente tem uma resolução, a 2178, que administra esse assunto, não é? E tem a questão das clínicas populares, e isso aqui é o que a gente está tentando evitar. A gente não pode, pelas regras, e a gente recentemente, atendendo a uma determinação do CAD, do Ministério Público da União e do Ministério da Economia, a gente deixou de abrir procedimento por causa do anúncio de consultas, mas a gente está numa selvageria muito grande. Isso é ruim para a medicina. A gente vai tentar, com esse manual, fazer com que o médico entenda que é muito mais a imagem dele que importa do que o preço que ele cobra. E essa é a resolução de clínicas populares, né? Tem uma lei, a 4113, que regula esse mercado, ou que regula a propaganda e publicidade médica, o Código de Ética Médica e duas leis, uma lei de 32, que trata da obrigatoriedade da inscrição dos títulos para poder ser anunciada, e a Lei 3 de 2008, de 57, que é a lei que criou os Conselhos de Medicina. Então, essa é a base legal, né? E a Resolução 1974, que é a que nós estamos revendo, não vou descer os detalhes. É importante dizer que as estratégias para o desenvolvimento desse trabalho, que inclui essas palestras, é organizar por tema de interesse, seguindo os dispositivos legais, o Código de Ética Médica. No manual, além dos gráficos e modelos de imagem, incluir construção das mídias digitais, isso é importante hoje, é uma invasão. Incluir no manual matérias sobre economia e finanças, marketing, publicidade, jornalismo, direito aplicado à publicidade médica, e ênfase ao respeito às regras definidas na resolução e no manual, deixando claro que a relação dos médicos com a medicina e com seus pacientes deve sempre ser baseada na honestidade e na verdade. Então, é isso que a gente tem que defender. Ser médico vai para além das motivações individuais. Portanto, estabelecer equilíbrio entre as regras de mercado e a ética exige o máximo de clareza para proteger o individual e o coletivo. Então, obrigado e vamos voltar. Deixa eu ver onde é que amplia aqui muito bem. Então, senhores, como os senhores viram, essa webinar é para que a gente discuta na perspectiva de como vocês externamente veem o exercício da medicina e como a gente vai aplicar esse entendimento de vocês para refinar a nossa resolução de publicidade. Então, com isso, eu vou passar para o primeiro expositor, que é o
Fernando Dantas, possui graduação em Administração, MBA em Gerenciamento de Projetos e mestrado em Gestão do Crescimento de TI pela UCB. É fundador e CEO da empresa PMO Lab Educação e Projetos Limitados. Tem mais de 22 anos de experiência em organizações privadas, públicas, terceiro setor e instituições universitárias. Foi idealizador, gestor e mentor da incubadora de startups do Centro Universitário IESB, onde exerceu o cargo de coordenador de cursos de graduação e cursos de tecnólogos. Atua também como consultor empresarial, professor universitário, graduação e pós-graduação e mentor de startups. Muito obrigado, Fernando. Com a palavra. Boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Emanuel Fortes. É uma grata satisfação estar voltando a casa. Eu já tive um contrato com vocês na revisão dos livros e do jornal CFM durante um tempo. Então, já conheço a casa. Uma grata satisfação estar voltando aqui de uma outra forma para poder falar sobre gestão, que é algo super importante, né? Não só em organizações médicas, mas como todo tipo de organização. Quando a gente fala de gestão, é imperativo dizer o quão a gente deixa determinadas coisas, né, de lado, porque muitas vezes assim, o dia a dia nos atrapalha, nos atropela, como um todo. Né? Antes de iniciar minha fala, eu quero dar os meus sinceros parabéns a essa classe médica, e a minha admiração por esse trabalho extenuante, né, que vocês estão fazendo frente a essa pandemia que nós estamos vivendo. Meu muito obrigado por vocês estarem fazendo esse excelente trabalho. Mas vamos falar o que eu fui convidado, né? Então eu vou falar aqui para vocês sobre... Deixa eu compartilhar aqui com vocês, está aparecendo aí? O desenvolvimento da carreira médica à luz das normas. Então, eu quero deixar muito claro que não vou me aprofundar em nenhuma legislação específica, tal, apesar de conhecer algumas, mas é importante que a gente trate, principalmente, das questões voltadas para questões administrativas da carreira médica, ok? A primeira coisa que precisa ser feito. Então, quando a gente fala, né, nesse momento aí de marketing médico, é preciso ter uma construção da credibilidade baseado em legislação. Tá? Vocês não podem fugir à legislação do Conselho Federal de Medicina da forma como o doutor Emanuel acabou de falar. Então, uma outra coisa que é importante nesse momento é fazer a identificação correta das oportunidades na sua especialidade médica. Quais são os desejos e necessidades dos clientes? O que eles realmente estão precisando? E uma pergunta primordial que precisa ser feita. Se eu fizer esse tipo de ação, como é que eu vou aumentar a minha credibilidade? Então, isso são questões que a gente precisa de trabalhar no conceito médico, tá bom? O marketing médico, ele encerra vários aspectos, principalmente nas principais dimensões. A recepção e atendimento. Tá? O cliente, quando ele chega numa clínica, ele quer ter um atendimento humanizado. Tá? Então, nós temos algumas clínicas que nós atendemos aqui no Distrito Federal e que nós fomos chamados justamente para trabalhar essa questão da humanização no atendimento da recepção. Tá bom? O segundo, um ambiente físico, ele precisa de ser adequado, ter acessibilidade a esses clientes que vocês vão ter. O tempo de espera, ele é super importante. Então, quando a gente fala de tempo de espera, a gente tem que ter a agenda correta. Eu não posso simplesmente ter uma agenda onde vai chegando todo mundo ali e um cliente fica ali numa clínica ou num hospital esperando a vida inteira.
né? Não vamos falar de SUS, tudo bem? Eu quero falar da parte privada, não quero falar da parte pública, tá bom? Porque a parte pública é um outro viés que a gente teria que tratar aqui, talvez eu não teria tempo hábil para tratar isso. Quarto ponto, a consulta. A consulta médica, ela deve ser baseada, tá, sempre na humanização do paciente. Eu não quero ensinar vocês de forma alguma, né, como vocês devem fazer a consulta, muito pelo contrário, né, mas assim, é algo que da administração, isso tem que estar claro, tá, na gestão da clínica, na gestão do seu empreendimento, tá, tem que estar claro como que vai ser feita essa, quanto tempo geralmente, porque o paciente chega lá, às vezes ele é recebido, tá, tem uma consulta ali de 10, 15, 20 minutos, eles sai de lá sem saber muitas vezes, né, o real resultado da consulta. É preciso, né, que o médico se qualifique, esteja em constante qualificação, atualização, e isso não é só para o médico, é para a sua equipe também de trabalho, a equipe que vai trabalhar com você, tá? Desde o atendente, da menina que serve o cafezinho, da menina que faz a limpeza, todo mundo tem que ter nisso, tem que estar sempre qualificado e atualizado, tá? Custa dinheiro? Custa dinheiro, tá? Mas se você quiser fazer a diferença, ter um atendimento diferenciado, você precisa de investir, tá? E o importante, feedback e comunicação, tá? Perguntar para o cliente como é pós-consulta, pós-atendimento, como é que foi o seu atendimento na nossa clínica, tá? Você foi bem atendido, ou seja, é importante ter esse feedback e comunicação com os pacientes, com os clientes. Quando nós falamos de relação médico, essa relação médico-paciente, ela deve ser multidimensional. O que é esse paciente? Ele é multidimensional. Envolve habilidades do médico. As habilidades técnicas, tá, que vocês têm de sobra, são muito estudados, são muito bons no que fazem, tá? Mas precisa de ter também habilidades comportamentais, habilidades relacionais, tá? Algumas pesquisas, né, mostram sobre o processo de negligência e erro médico. Tá? Então, como que a gente consegue ter menos processos? A gente consegue ter menos processos quando a gente dedica mais tempo ao paciente, quando a gente faz comentários esclarecedores aos pacientes, quando a gente estimula a pergunta do paciente e quando a gente realiza a escuta ativa e cria a empatia com o paciente. Ou seja, é o atendimento sempre humanizado, tá bom? Com o paciente. É lógico que a gente não vai conseguir fazer isso com todos os pacientes, porque cada pessoa tem comportamento, eles já chegam, quando um paciente chega no hospital, numa clínica, muitos já chegam ali melindrados, tá? Com algum problema. Então, muitas vezes a gente não tem condições de fazer isso, a gente entende isso. Mas praticar esse processo de escuta ativa e esse processo de empatia, ele é super importante, tá, no atendimento e no feedback que eu falei anteriormente. E como é que a gente constrói essa relação, né? Esse processo é um processo de conquista. Primeiro, eu preciso identificar quem é o paciente que vem ao meu consultório ou à minha clínica. Eu preciso diferenciar o que torna este paciente único, tá bom? Cada paciente, ele é único, ele não pode ser, tá, um paciente, mais um paciente. Então, todas as vezes, quando a gente identifica o paciente, o que diferencia? Qual a data de nascimento, qual a data de aniversário desse paciente? Tá? O que ele gosta? Então, coisa simples, é colocar um questionário, um pequeno questionário, para identificar esse paciente. Tá? Com essa pequena identificação, a gente consegue fazer um mapeamento do melhor atendimento desse paciente. É importante interagir e descobrir qual é a escala de valor desse paciente, o que ele gosta. Será que se ele chegar numa clínica, tiver uma máquina de cafezinho, ou um biscoitinho, ou uma água, será que ele vai gostar mais disso? Será que ele vai gostar de, por exemplo, ser atendido por um atendente que vai saber, quando ele chega, ele já vai saber o nome dele, vai falar quanto tempo vai demorar para ele ser atendido? Ou seja, é importante, mas isso a gente só consegue quando a gente consegue identificar o paciente.
E aí você personaliza, você adapta o seu atendimento e molda as expectativas daquele cliente, daquele paciente que vai chegar na sua clínica ou no seu consultório e até mesmo no hospital. É fazer a diferença. Tá? E aí a gente entra no chamado gerenciamento de conflito. Eu trouxe aqui gerenciamento de conflito na clínica, porque a gente, vocês, enquanto médicos, têm, para pensar em clínica, vocês têm que pensar no RH, vocês têm que pensar na limpeza, tem que pensar na gestão da clínica, na contabilidade da clínica, qual é o tipo, daqui a pouco o professor Passos vai falar sobre contabilidade, então eu vou deixar essa deixa ali. Qual é o melhor modelo para se abrir um CNPJ? Tá? Qual é a alíquota de CNPJ? Como é que eu faço para emitir nota fiscal? Quais são os tributos que eu preciso pagar? Ou seja, é essa organização. Então, isso pode gerar em vocês uma série de conflitos, né? Porque além de atender paciente, ter que ter cuidado com o perfil do paciente, identificar o paciente, ter todo o processo de empatia, tem a parte burocrática do processo, que ela é muito complexa. É folha de pagamento, é data de pagamento, é não misturar o dinheiro da clínica com o seu dinheiro pessoal, o dinheiro do CNPJ. Isso é uma coisa que eu sempre falo, e não é só para médico, eu falo para todo tipo de empresário. Tá? Muitas vezes se confunde o que é da empresa do CNPJ com o que é do CPF. Então, o que é do CPF é do CPF, o que é do CNPJ é do CNPJ. E o CNPJ deve pagar quem? O CPF. Tá bom? Não adianta se você fizer lá, por exemplo, dentro da sua clínica, R$ 100.000 em atendimento. Você não pode tirar 90 mil para o seu bolso. Tá? Não pode. Esse dinheiro é da empresa. Então, você deve definir o quê? Um chamado prolabore. Prolabore para você. Assim, quanto é que a empresa vai me pagar? Minha empresa vai me pagar. Por quê? Porque se chegar por uma conta de água, eu já vi muitos casos, isso não é só em clínicas médicas, não é só em consultórios, é em muitas empresas. E as empresas geralmente têm muito problema porque existe essa confusão, tá bom? Eu não quero aprofundar nisso, porque talvez o professor Passos ele vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Mas, assim, minha dica, não confunda o que é CNPJ, o dinheiro do CNPJ com o dinheiro do CPF, tá bom? São duas pessoas diferentes, tá? Isso dentre outros processos na área de administração que a gente vai falar. Então, quando a gente fala nisso, o diálogo difícil é tudo que você acha delicado de ser abordado. Então, quando a gente fala, por exemplo, esse ponto que eu falei para vocês, não confundir dinheiro, CNPJ com dinheiro CPF, é um diálogo difícil, porque às vezes chega uma conta de energia para pagar, ali você está com muita pressa, você tira o dinheiro do bolso, você tira o seu cartão de débito e vai lá e paga a conta com o seu dinheiro, mas está errado, tá bom? Precisa se definir o que é certo, o que precisa. Então, essas coisas difíceis, tá, precisam ser abordadas. E essas situações difíceis, em geral, elas geram divergência em decisões dentro de uma clínica, dentro de um consultório, geram divergências no salário, tá? O terceiro elemento, por exemplo, uma relação, que muitas vezes é uma pessoa que está ali contratada para você para fazer a gestão e ela vai divergir da sua forma, tá? E divergência de escolhas. Essas situações difíceis, existem então algumas situações difíceis no dia a dia, como tomar decisões de ordem gerencial, tá bom? Bom, como é que eu faço para demitir? Como é que eu faço para contratar? Como é que eu vou pagar a pessoa que está vindo trabalhar para mim? Eu vou pagar por RPA, vou contratar ela, como é que vou pagar por recibo? Como é que eu vou fazer isso? É importante saber lidar com os egos, somente quando é uma clínica onde eu tenho mais sócios, entendeu? Vários médicos, cada pessoa é única. Então, cada pessoa ela tem uma formação, ela tem um comportamento, ela tem uma habilidade, ela tem um modelo mental diferente. E ela tem, consequentemente, um ego diferente. Então, por exemplo, o doutor Emanuel, ele é uma pessoa que eu analisei aqui, ele é uma pessoa muito, assim, super analítica.
pela forma que ele fez a abertura aqui, eu já consegui identificar que ele é uma pessoa muito analítica. Ou seja, ele está ali percebendo o que é lei, o que é legislação e tal. Por exemplo, tá, doutor? Não estou falando que o senhor é analítico, tá? Longe de mim de fazer uma análise fria dessa forma, tá bom? Eu estou só dando um exemplo. Então, esta forma, quando a gente olha isso aqui, é importante a gente entender. E aí eu preciso de saber mediar relacionamentos dentro do trabalho, né, do meu consultório, da minha clínica, do meu hospital, porque existem diferenças realmente, tá? E aí saber alocar recursos. E aí como que eu aloco o recurso? Bom, e para concluirmos, eu faço uma sugestão para vocês, que é uma sugestão que quando o médico tem essas dificuldades, a gente sugere uma mentoria em plano de carreira. Essa mentoria em plano de carreira na parte administrativa, que é ajudar a pensar o meu negócio, tá bom? Será que o meu negócio está adequado ou não está adequado? Tá? Ajudar a planejar o negócio, ajudar a... E aí a gente está falando de pensamento. O que é pensar o negócio? Será que a sua clínica tem uma missão? Será que ela tem uma visão? Quais são os valores da sua clínica? Segundo, planejar. Tá? Como é que eu vou planejar o meu negócio? Qual é o cliente que eu vou atender? Como que eu vou atender? Terceiro, eu preciso saber organizar os meus processos internos. Como é que é a folha de pagamento? Como é que o cliente chega na clínica? Como é que ele é contactado? Como é que eu trago o cliente para cá? A gente testa toda essa parte, pensar, planejar, organizar, e aí testa com um protótipo, com prototipação, para verificar se isso tudo que foi pensado, planejado e organizado vai funcionar na prática. E aí a gente roda ali o chamado PDCA. Para quem não sabe o que é PDCA, é planejar, Plan, Do, Check, Action, ok? Que é um termo da administração que a gente fala de gestão, tá bom? É planejar, executar, agir corretivamente e retroalimentar. E aí, a partir daí, a gente põe em execução um programa como esse. Então, fica uma sugestão para vocês, tá bom? Que é uma sugestão, isso aqui, longe de querer vender nada para vocês, não estou querendo vender nada, mas é uma sugestão de um programa de mentoria de carreira que vocês podem obter no mercado, tá? Para o negócio de vocês. Bom, doutor Manuel, a minha fala era essa, eu não queria me estender realmente, porque a gente tem aí 10, 15 minutos, tá? Quem tiver dúvidas, eu vou deixar meus contatos aqui, tá bom? O meu site da minha empresa aí é www.pmolab.com, tá bom? Quem quiser entrar em contato por e-mail, nós temos aí contato@pmolab.com. E tem meu telefone e WhatsApp aí, que eu vou deixar um pouquinho na tela aqui para vocês, mas eu vou falar, é o 99912-2553. Meu muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui falando para vocês e poder contribuir com o desenvolvimento de vocês. Obrigado, Fernando. Realmente foi esclarecedor. Esse é o objetivo mesmo, né? Porque nós vamos trabalhar na perspectiva de construir uma regra, mas eu acho que a regra ela tem que ter toda uma retaguarda, né? A gente precisa melhorar realmente a noção dos médicos a propósito da administração da sua vida, da sua carreira. Ele é quem vai fazer, mas se a gente der o norte, eu acho que a gente vai estar cumprindo um papel relevante. Muito obrigado. Deixa eu agora passar para o segundo, que é o Ricardo Passos, que é contador, pós-graduado em Controladoria e Planejamento Tributário, mestre em Ciência Política, auditor da Comissão de Valores Mobiliários. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença e participação. Com você a palavra, no máximo 15 minutos. Okay. Boa noite a todos. Inicialmente, eu agradeço pela oportunidade, né, de participar desse momento, né, dessa construção de conhecimento com essa classe, né, tão importante nos dias atuais, né, de médicos. E venho trazer um pouco aqui da nossa experiência, né,
como contador, como auditor, como consultor, principalmente em empresas do segmento, né? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, da nossa apresentação. Qual foi o nosso objetivo aqui, né? Quais são os tópicos ali que nós vamos tratar aqui para hoje, né? Principalmente o planejamento tributário, os controles internos, né? E a contabilidade em si. Que a contabilidade ela é o reflexo aí do que acontece no dia a dia das empresas, né? Das clínicas, dos hospitais, ou até mesmo se você for um IRED, né? Um profissional que trabalha um profissional, né? Quando se trata da parte de uma empresa, né? De uma clínica médica, logo vem à cabeça qual a melhor opção aí de qual o melhor regime tributário. Basicamente, quase 90% vai falar, não, é um lucro presumido. Uma presunção do meu faturamento, com base nisso eu vou apurar meus impostos, então acredito que esse será a melhor forma, né, de apurar meus impostos, fazer os meus pagamentos, né, as minhas obrigações tributárias. Mas a gente recomenda um planejamento tributário, porque nem sempre o lucro presumido vai ser a melhor opção, né? O simples pode ser uma opção interessante, o Simples Nacional, dependendo da quantidade de funcionários que você tem na sua clínica, dependendo do seu faturamento, né? Então, é importante ali, no mínimo, ali, uma vez por ano, fazer essa revisão, fazer esse planejamento tributário. Não deixar para fazer no final do ano. É importante acompanhar, né, qual a performance da minha empresa, né, nesse ano, qual a perspectiva que eu tenho para o próximo ano. Então, são premissas necessárias, né, para essa análise. E vocês podem ser surpreendidos ao comparar Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. A diferença ela pode ser bastante relevante e significativa. Então, a primeira dica aí que nós damos com relação a esse aspecto, né, contábil, é se atentar para o planejamento tributário, né? A gente atende aqui muitas empresas, clínicas e profissionais médicos, né, que não se atentam bem para essa parte tributária e, em algumas vezes, tem algum problema com relação a dívidas, né, vamos colocar assim, porque não, vamos colocar assim, não prestaram atenção com relação a esse aspecto, né? Então, é caro, né? Tributo no Brasil é caro, e ainda a gente vai passar por uma reforma tributária, tem a ideia de tributar ainda a distribuição de resultados, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Essa parte do planejamento tributário, tá? O outro aspecto que está relacionado aos controles internos, né? Então, aqui a gente também percebe ali uma necessidade de análise dos seus controles internos. E o que seriam esses controles internos? Então, o controle da sua gestão como um todo. Por exemplo, seu contas a receber, né? Nós já fizemos aqui trabalhos, né, que a clínica, a empresa médica, ela tinha um grande valor a receber de convênios, mas por uma ausência de controles internos ali, do seu controle do seu contas a receber, isso não estava registrado na contabilidade e ela não tinha noção daquele valor, né, que ela poderia receber, né, no momento ali na database da análise que nós fizemos do balanço, né. São contas a pagar também, então é importante você ter ali, fazer uma análise, né, do contas a pagar, ver
por exemplo, quanto tempo que o meu fluxo de caixa, né, fazer esse controle do fluxo de caixa, quanto tempo eu consigo receber, por exemplo, se você tem muito atendimento para convênios, qual o prazo que eu recebo, né, das operadoras de saúde? Então, isso, você pode fazer um casamento e conciliar isso com seus fornecedores, com seus contas a pagar, né? A gestão de funcionário também, algumas situações em que você quer ajudar o seu funcionário, talvez, assim, dando mensalmente um dinheiro a mais daquilo que está registrado na carteira de trabalho, né? Poxa, você deu esforço do funcionário e tudo, mas mensalmente você ajuda com o valor, por exemplo, nós tivemos um caso, você ajuda com o aluguel desse seu funcionário. Todo mês você deposita um valor a mais ali para o seu funcionário. Esse valor que você deposita mais, ele pode ser considerado como salário lá na frente, porque se todo mês você tem evidência de pagamento para o seu funcionário, e esse pagamento e essa diferença não está registrada na sua folha de pagamento, é certamente um risco que você corre de lá na frente, se esse funcionário decidir entrar na justiça, ele pode gerar uma contingência com relação a isso, né? A gestão também, como nós falamos, dos fornecedores, da emissão das notas fiscais e também dos prestadores de serviço, né, que você contrata, com relação às retenções dos impostos. Será que as retenções elas são feitas de forma apropriada? Será que eu não corro nenhum risco da forma como a minha contabilidade ela vem tratando ali a emissão e o recebimento das notas fiscais? Então, isso também é um aspecto que a gente precisa se atentar, né? O uso com recurso do caixa, né? Qual é a forma, qual o controle que eu tenho do meu caixa, né? da minha empresa? Nós já tivemos aqui experiências de fraudes relevantes que partiram do caixa por falta de controle interno, né? Os estoques também, né? Os meus estoques, qual o controle que eu tenho dos meus estoques? Impostos a recuperar, né? Muitas vezes a empresa ela possui alguns impostos que ela tem o direito de recuperar, mas não faz um trabalho para recuperar esses impostos, né? Você pode deduzir o pagamento dos impostos com impostos que possivelmente você tenha a recuperar, né? As obrigações trabalhistas, né? A folha de pagamento, será que minha folha de pagamento ela é calculada de forma apropriada? Existe essa figura do RAT, do FAT, será que do FAP, será que a alíquota ali que é aplicada ela está correta, né? Então é importante também fazer uma revisão na sua folha de pagamento. E a contabilidade em si, né? É muito importante você ter uma contabilidade atualizada. Muitas vezes assim, a gente pensa, não, a contabilidade a gente pode deixar, né, ela não tem importância, mas nós já tivemos situações aqui de um grupo de investidores que tinha interesse em comprar uma clínica, né? E aí eles contrataram a gente para fazer um trabalho de due diligence. Qual é esse trabalho? A gente analisar a clínica como um todo, pegar as demonstrações contábeis, a contabilidade e verificar se os números na contabilidade estão corretos, estão adequados, se não existe algum passivo omisso, se aquele ativo, aqueles valores, eles são realizáveis, né? Eles realmente vão acontecer ali. E nessa oportunidade, naquela oportunidade, a contabilidade ela não estava adequada, não estava correta, né, a forma de apresentação, e essa clínica ela deixou de fazer um bom negócio porque a contabilidade não estava devidamente atualizada.
Então, é importante se atentar para esse detalhe, né? Ter a contabilidade de acordo com as normas, né, brasileiras de contabilidade. Nós estamos num processo de convergência com as normas internacionais, já bem avançado, já há alguns anos, né, que a nossa contabilidade ela atende ao padrão internacional. E nós vivemos num mundo globalizado. Então, pode ser que surjam alguns negócios e, certamente, as primeiras informações que serão solicitadas são informações da sua contabilidade. Porque, por meio da contabilidade, você consegue ali ter uma ideia de como está a sua empresa, né? Como a sua empresa está. E aí, se você apresenta uma contabilidade de acordo com os padrões, bem elaborada, né, com todos os demonstrativos aplicados ali, devidamente aplicados, isso vai trazer credibilidade, seja para investidores, seja até mesmo se, olha, eu quero contratar uma empresa de auditoria para auditar, para emitir opinião sobre as minhas demonstrações contábeis, eu vou divulgar isso para o mercado. Então, cada empresa tem a sua necessidade ali e a sua ideia, né, de futuro, né, com relação à sua gestão e com relação aos seus números. Então, é uma recomendação também que a gente traz, né, neste momento aqui, neste momento de vocês, né, de construção do conhecimento junto com vocês. Do mais, é isso, né? Avaliar, né, o seu planejamento tributário é bastante importante. Avaliar o seu ambiente de controle interno também é muito importante, porque o controle interno, quando você tem controles fortes, o controle ele vai mitigar riscos e ter uma contabilidade atualizada, de acordo com as normas, com o padrão das normas internacionais, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Então, são fatores importantes que a empresa, né, a clínica, o hospital, ou até mesmo você, se for um autônomo, né, precisa se atentar para evoluir, né, na sua gestão e no seu dia a dia. Como foi dito, né, alguns princípios contábeis também precisam ser atendidos. O princípio da entidade, que é aquele princípio que você não pode realmente misturar o recurso da pessoa jurídica com a da pessoa física. Isso é um fator primordial. O princípio da continuidade operacional, de você avaliar se as suas ações, né, se os seus números, se a sua contabilidade ela traz informações que serão úteis para essa continuidade, né, operacional. Então, são princípios importantes também que precisam ser analisados, né, no seu dia a dia. Basicamente, são essas as questões ali, né? Nós recebemos o convite hoje à tarde para apresentar, fazer uma breve apresentação. Eu me coloco à disposição, se tiver alguma dúvida com relação a essas questões que eu acabei de colocar para vocês. E, novamente, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês nessa noite. Bom, obrigado. A sua exposição também você foi muito objetiva e é muito importante. Às vezes a gente não atenta para a relevância de você ter uma contabilidade dentro dos parâmetros técnicos e a gente faz as coisas sempre assim pela nossa cabeça e sem entender que desde a questão relacionada aos pagamentos, ao equilíbrio entre
receita e despesa, temos ainda as questões previdenciárias, as questões tributárias, que o médico tem que estar atento. Muitos têm muitos problemas, principalmente, como a gente viu o Fernando falando, você reforçou, quando você não escolhe adequadamente o modelo de empresa para que a sua vida tributária seja, quer dizer, regulada. E a gente tem muitas pessoas jurídicas individuais que não se coadunam, as informações contábeis terminam gerando para o médico alguns prejuízos e algumas multas, e é por isso que a sua participação ela foi muito importante. Ricardo, eu agradeço, estou sabendo que você vai sair agora às 8, e aí não vai dar tempo a gente fazer uma discussão mais aprofundada com você, mas eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de voltar a conversar. Perfeito? Então, muito obrigado pela sua participação. Eu vou deixar meu e-mail, né? ricardo.passos@infcontabilidade, infcontabilidade.com.br. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para encaminhar, né? E as dúvidas, e nós responderemos assim, né, prontamente. Muito obrigado, viu? Mas a gente vai voltar a falar com você. Eu vou querer um pequeno resumo para o manual. Okay. Escrito. Perfeito. Obrigado. Até mais. Bom, o nosso terceiro convidado é Rainer Holmes Borba. É consultor de marketing e tecnologia, atuando há mais de 20 anos no mercado. É administrador, especialista em vendas pela SPM e gestão da Fundação Getúlio Vargas. É CEO da empresa Ponto R Comunicação, Holmes Imóveis e MedWork, o primeiro coworking médico em shopping da Paraíba. Prazer revê-lo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Vamos trocar algumas ideias. Eu antes queria fazer só uma introdução breve em relação à minha convivência com médicos, com clientes, e a dificuldade que existe do médico ele conseguir gerenciar a carreira dele, a parte técnica, com a parte de gestão, de administração, de marketing. Então, eu tenho visto essa dificuldade nos meus clientes, na minha irmã, que é endocrinologista em Recife, por exemplo, e de amigos, familiares, primos também. E é importante que o médico, ele agora, ele estude, ele realmente pare para pensar, porque a gente está num novo momento onde o marketing vai ser essencial para a carreira, para preparar a aposentadoria. Quando começar a deixar de atuar, então tudo tem que estar planejado com antecedência. Então, é muito importante isso, esse momento de reflexão. Em relação a outro dado importante que eu vou falar das ferramentas, e aí preparem para tirar print, tirar foto, que aí eu venho com muito conteúdo rápido aí, devido ao avançar da hora, mas é importante também quebrar um paradigma, que às vezes o médico não gosta de falar de, olha, com o marketing eu consigo aumentar meu ticket médio da consulta particular. Com marketing, eu posso diminuir meus planos de saúde para ter mais qualidade nos atendimentos. Com o marketing, eu posso diminuir a quantidade de atendimentos por dia. Então, todas essas questões, o marketing pode ajudar. E, às vezes, o médico fica com vergonha até de falar com um profissional sobre essa questão financeira. Então, vamos quebrar esse paradigma, vamos pensar também que a carreira é um negócio, ele precisa ser rentável. E aí você pode atender com mais qualidade o paciente se você usar da estratégia, usar do marketing para ter consultas particulares e ter menos planos e ter mais tempo para o atendimento. Então, vamos quebrar também só essa observação em relação a isso. Então, vou lá compartilhar minha tela, se prepara aí para algumas informações das ferramentas que os médicos podem utilizar na publicidade médica. Ferramentas legais, ferramentas que não comprometem a questão ética, o código, o CODAME, não vai ter nenhum problema, né? O conteúdo, às vezes, no uso dessa ferramenta é que vai de encontro e aí toda essa discussão para a gente não ter problemas éticos nos CRMs.
Então, eu vou compartilhar aqui. Vamos lá. Ferramentas de publicidade médica. Uma introdução do jeito que os médicos procuram se especializar, residência, especialização, etc. E aí tirar o RQE. Também eu sugiro que vocês procurem empresas, procurem um especialista em marketing para trabalhar todas essas ferramentas, porque elas fazem parte de um todo, elas fazem parte de uma estratégia maior. Então, procure um especialista em marketing para tratar desses assuntos. Como o especialista em marketing não vai ter um RQE para provar, peça formação, formou onde, fez especialização onde. Já não podemos atingir os mesmos objetivos utilizando as estratégias antigas. Lembra que antigamente o boca a boca já resolvia, anunciar nas páginas amarelas já resolvia, tudo isso já não pode ser mais assim. Só na Paraíba são 5 faculdades de medicina, despejando no mercado aí centenas de médicos novos que já nasceram no digital, que estão lá já postando, já estão trabalhando essa imagem, trabalhando a carreira digital, a imagem do marketing pessoal já há algum tempo. Então, a gente não pode mais utilizar as estratégias antigas, nós temos que acompanhar o que está acontecendo, principalmente por essa onda de novos médicos. E aí, não só novos médicos, mas novos consumidores, conectados, móveis. No Brasil já são 238 milhões de celulares, dos quais 179 milhões 4G, ou seja, internet de alta velocidade. Então, quando eles estão lá fazendo busca no Google, estão fazendo busca no YouTube, e aí de forma rápida já, não é mais eu preciso chegar no computador em casa, ligar a internet, não. Tudo acontece em tempo real. Ele está na rua e diz, onde é essa clínica? Vai lá no Google Maps, procura. E se sua clínica não tiver no Google Maps? Então, se ele não achar teu site no Google, e se o site não tiver o link para o WhatsApp para marcar a consulta? Então, tudo isso a gente tem que disponibilizar tudo, porque ele está conectado, ele está móvel, ele está em tempo real, e todas as classes sociais estão. Essa questão de idade também, né? O país está envelhecendo, o que era uma pirâmide antigamente, aí na década de 70, e o que é a pirâmide etária hoje. Então, a gente também está preparado para esse consumidor, as clínicas estarem preparadas, as ferramentas que a gente... Até o tamanho da fonte do site, você tem que também levar em conta, para ser um tamanho que a gente consiga ler, não seja tão pequeno, porque o Brasil está envelhecendo. E nessa nova economia, né? Spotify, Netflix, e a pandemia meio que empurrou também para acelerar essa nova economia. Eu dou um exemplo da minha sogra, que hoje sabe pedir iFood sozinha e compra carne também pelo aplicativo, e ela não fazia isso há um ano, né? Então, todas as idades foram empurradas para essa questão mobile. E aí, no meio disso, veio o coronavírus, que mudou comportamentos também. Então, tudo isso é importante a gente levar em consideração na utilização das ferramentas e na importância que o médico precisa dar. Eu tenho sócios médicos, eu tenho irmã médica, eu tenho amigos, minha filha faz medicina. Eu sei que o foco, às vezes, é só o estudo, é só a especialização, é só os seminários, mas precisa parar e dizer, eu vou pensar a gestão, eu vou pensar o marketing, e não só ficar só na parte técnica, por causa de todo esse momento e todo esse novo cliente. Neste novo mercado, quem é ou será o seu cliente? Essa é uma grande pergunta, porque essa dá a base para a gente escolher que ferramenta utilizar. Então, como? Qual fase seu cliente, seu paciente está? Fases da vida. Para descobrir isso e para você descobrir mais detalhes e até descobrir como melhorar o próprio atendimento, pesquise o sistema, faça pesquisa em loco, um questionáriozinho no papel, um questionário no iPhone ou no iPad, pesquisas online, dispare e-mails para os seus pacientes. Um dos problemas que eu vejo nos meus clientes é que, às vezes, eu solicito, me dê, por favor, a lista dos pacientes, os e-mails para a gente
fazer um disparo para dizer que a clínica vai abrir tal dia, ou de repente fazer uma publicidade direcionada. Quando vai olhar no sistema, não tem. A recepção, né, o corpo humano ali de funcionários da recepção não cadastra o e-mail, não cadastra, às vezes, a data de nascimento correto, não cadastra o telefone correto com DDD. São coisas básicas que eu já lhe dou essa dica. A entrada de informação é essencial para a gente pegar essa informação e poder utilizar na estratégia de marketing digital, utilizar nas ferramentas. Então, você precisa saber sexo, idade, o bairro da pessoa, qual Instagram segue, você numa pesquisa consegue detectar que rádio escuta, como é que soube da minha clínica, como é que soube dos meus serviços. Então, tudo isso, através de pesquisa, de informação periódica, a gente consegue saber quem é o nosso cliente, quem é o nosso paciente. E aí, sabendo quem é ele, como atrair o público? Como atrair? Agora que eu sei quem ele é, como é que eu vou atrair esse público? E aí, vamos para as ferramentas. Quais mídias utilizar sabendo? É uma infinidade de mídias, mas aí eu vou separar de forma didática, e aí se prepare para dar o print, para a gente responder essa questão. As mídias de utilizar dependem da estratégia do público-alvo. O público-alvo eu já fiz em pesquisa, agora o sistema de vocês já estão prontos, já tem todos os dados, vocês já fizeram pesquisa. E a outra pergunta, a estratégia, eu quero diminuir meus planos de saúde e aumentar a minha consulta particular, eu quero colocar outra especialização na clínica com um médico amigo meu e atrair pessoas para essa especialização. Então, de acordo com a estratégia e o público-alvo, você vai utilizar. Porém, aí atenção, porém, o marketing digital, sabe o dever de casa? Você fez o dever de casa, chegam os médicos para mim e fazem, eu queria aumentar o fluxo na clínica. Aí eu faço 3 perguntas. Tem site? Não. Atua nas redes sociais? Atuo. Mas paga para impulsionar? Não. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente posta no Instagram, só atinge 5% dos seguidores. Não adianta ter 1.000 seguidores. Só 5% vai ver. Agora, se você paga R$10 para o Instagram, atinge os 1.000. Então, são detalhes, né? Então, o dever de casa digital tem que ser feito. Mas não é abandonar o antigo também não, o tradicional. Às vezes, um anúncio numa revista, um outdoor, brinde, a experiência do atendimento, né, eventos, palestras, tudo isso, entrevistas em rádio, tudo isso tem que existir, tem que existir. Não é o tema aqui que eu estou trazendo, né, são as ferramentas de publicidade médica de forma mais digital que eu vou focar, mas não esqueça tudo de tradicional e do mundo real que existe. E aí, no digital, o digital não é o Instagram, o digital não é Facebook, o digital são as pessoas, é o comportamento delas nessas ferramentas, né? O que é que ela vai fazer no Instagram? Quando ela está no Google, ela vai pesquisar o quê em relação à saúde? Então, tudo isso é que a gente tem que analisar, o comportamento das pessoas. E aí, essa é a tela, talvez é uma das telas mais principais aqui dessa minha participação, que são as ferramentas de forma mais didática, é o que você tem que ter. Então, olha só, o Facebook é dono do Instagram e é dono do WhatsApp. Então, a gente precisa ter uma atuação no Facebook, Instagram e WhatsApp. Aí às vezes, as pessoas me dizem, meu público não vê Facebook, não. Vê. E outra coisa, quando você atua integrado, não precisa fazer um conteúdo para o Instagram e o Facebook, não. O que você postar no Instagram, manda postar automaticamente no Facebook. Não precisa ter 2 trabalhos, é um só. Então, é importante essa atuação. O Google é dono do YouTube, que é o 2º maior buscador do mundo, é dono do Google Maps, que é o mapa dos celulares mais utilizado, é dono do próprio Google, que é o buscador normal, e o Google Meu Negócio, que ninguém conhece, mas é muito importante, que é onde a gente cadastra nossos dados. O médico tal, fulano, o telefone, o site, e o Google Meu Negócio integra com o Google Maps. E a gente vai ver logo na frente, quando a gente faz uma busca no Google, aparecem esses dados
do Google Meu Negócio e o Google Maps. Outro, aí mais embaixo, ter um site é essencial, porque tanto o Google, ele indexa, ele pega tudo do site e indexa. Então, se a pessoa faz uma busca por endocrinologista, se a palavra endocrinologista está no seu site, ele vai ver que a pessoa é daquela cidade e vai mostrar o seu site como resultado. E outras ações adicionais, LinkedIn, SMS e outras redes que podem ser utilizadas. Mas essa parte de cima é o essencial, são as ferramentas básicas. Então, vamos adentrar um pouquinho, detalhar um pouquinho algumas delas. O Google. Quando a gente faz, eu fiz um exemplo aí, cardiologista em São Paulo, uma busca no Google, os primeiros resultados são publicidades pagas. Nós compramos as palavras-chave que as pessoas buscam. Então, isso é muito importante, porque eu posso comprar, mas não é a pessoa lá do Rio Grande do Sul fazendo uma busca e aí vai aparecer meu endereço. Porque ela não vai vir para uma consulta, possivelmente, né? Só se eu tiver muita relevância nacional. Mas você pode restringir para a sua cidade. Você pode restringir para o seu bairro, ou seja, quem entra no Google, no seu bairro, e busca por cardiologista, vai aparecer o seu link pago. E você vai pagar centavos se a pessoa clicar no link. Então, os primeiros resultados do Google são que tem o AD, Advertising, são publicidades pagas que você compra palavras-chave. O segundo resultado, nesse exemplo que eu dei, já começa a mostrar não pagos, mas aí começa a mostrar quem se cadastrou no Google Meu Negócio, porque ele começa a dar detalhes de informações dos cadastros do Google Meu Negócio. Por isso a importância do cadastro do Google Meu Negócio. E depois é que vem quem não fez nada, quem tem um site somente. Então, olha só, uma coisa tão importante, cardiologistas em São Paulo, aparece os pagos, os maps, para depois aparecer um hospital, um HCO, um Redditor, um Beneficência Portuguesa. Só aparece depois, lá no final. Então, olha a importância de você comprar palavras, a importância de se cadastrar no Google Meu Negócio. Você aparece primeiro do que grandes hospitais. Outra dica também, você pode fazer brincadeiras. O que que as pessoas pesquisam? Você vai no Google, começa a colocar o seu ramo e ele vai lhe dar sugestões do que as pessoas mais pesquisam. Também existem outras ferramentas, como o Google Trends, que aí você vê também, até compara. A pessoa pesquisa por endócrino ou endocrinologista. Você coloca as duas palavras e vai ver qual é a maior busca por esse tipo de palavra. Me desculpem focar numa especialidade endócrino, que minha irmã é endócrino, aí me vem logo à mente, eu faço as redes sociais dela, me vem à mente essa. Então, essa questão de fazer teste na busca para ver o que aparece, serve para você, no seu site, colocar essas palavras-chave. E aí, o Google Meu Negócio, né? Você vai, coloca no Google Meu Negócio, faz login e cadastra de forma fácil. E ele vai pedir uma confirmação, ele vai mandar uma carta para o seu endereço ou vai ligar para o telefone fixo, passando um código para confirmar que aquela empresa realmente existe naquele local. E aí você vai aparecer... Vai, mais 3 minutos, viu? Ok. No Google Meu Negócio, já está perto. E aí vem a importância do site, porque tem telefone, tem endereço, tem serviços, tem link no WhatsApp, tem convênios, tem os médicos que atuam, tem vídeos, tem blog. Tudo isso o Google indexa e vai mostrar como resultado. E aí o YouTube, aí também teste buscas, exame de coração, olha a quantidade de resultado que pode vir. Então, de acordo com o seu ramo, você vai botar vídeos e dicas que sejam relevantes e que você descobriu antes, para não ficar reinventando a roda. Você vê o que é que o pessoal busca, vou colocar esse conteúdo lá no YouTube, que é o segundo maior buscador do mundo. Primeiro é o Google, segundo é o YouTube. Um case aí de Drauzio Varela, tem 2.800.000 inscritos, né? Você pode pesquisar nele também qual o vídeo mais relevante dele, e aí você traz para a sua cidade, traz para a sua especialidade, para fazer vídeos nesse sentido, usando todas as regras do Kodami, etc.
E aí é um exemplo de compra de palavra-chave. Eu até botei fralda, porque todos os exemplos médicos que eu coloquei quase não tinha palavras compradas, ou seja, é um oceano azul para vocês. Vocês podem comprar palavras enquanto os médicos não descobriram isso ainda. Então, de forma orgânica, sem comprar, tenha site, versão mobile, tenha blog, faça vídeos, doe e-books com dicas de saúde e utilize os serviços do Google. Facebook, WhatsApp, uma dica, lista de transmissão, só recebe quem tem o seu número salvo. Então, às vezes a secretária diz, vou mandar uma lista de transmissão com seu horário de atendimento. Se o paciente não tem o número salvo, não vai receber. Né? Então, tenta encaminhar um a um. Instagram, fazer postagens, usar os stories, vídeos, muitos vídeos, fazer ao vivo com dicas, parceria com influencers de respeito, mas tudo conteúdo relevante, nada que não seja não permitido. E não precisa virar blogueiro, eu já vi médico que fez, mas eu tenho vergonha, mas eu tenho isso, não precisa se preocupar, vai ter médico que é blogueirinho mesmo, vira meme, faz dancinha, está no TikTok, sabe, pode ser ruim para a carreira, pode ser, eu mesmo deixo de seguir alguns e não vou por causa da atitude dele nas redes sociais, mas outros você pode ser de maneira formal mesmo, ter conteúdo de qualidade. O Facebook é interessante também a atuação porque você consegue definir públicos por idade, se é casado, com filhos ou não. Então, se você atua, por exemplo, na pediatria, você pode fazer publicidades para mães, para pais, até a idade dos filhos você consegue direcionar essa publicidade. Falando da clínica, falando de horário, dando dicas, dando os seus vídeos. Então, é muito importante o Facebook. Também ele direciona por localização de até 1 quilômetro. Então, sua clínica mais 1 quilômetro, sua clínica mais 2 quilômetros. Então, é direcionado para não gastar de forma que não vai atingir o seu público. Em resumo, para concluir, o Facebook, utilize o Instagram, o WhatsApp de forma para contato, para marcar consulta, o Facebook, pague o Facebook para fazer campanhas direcionadas, faça vídeos para o YouTube, se cadastre no Google Meu Negócio, faça o site para poder aparecer no Google. Então, esse é o resumo das ferramentas básicas que hoje todo médico, todo hospital, toda clínica tem que fazer. Então, é isso. Muito obrigado. E siga no Instagram, né? Aproveitando, tirem dúvidas. Eu posso dar consultorias gratuitas para quem tirar dúvida aí, que está presente aqui, viu? Então, um prazer ajudar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rainer. Muito importante, viu, a sua explanação. É com essas ferramentas que a gente está mais preocupado, porque é nela onde estão ocorrendo os maiores problemas. E se o médico utilizar corretamente, ele não precisa nem fazer um esforço extraordinário, né? Ele vai ter a sua visibilidade, principalmente se fizer as coisas voltadas para esse perfil da honestidade e da responsabilidade para uma profissão. Então, vamos adiante. Muito obrigado. Agora a Maeva Nóbrega, que é a nossa amiga, já esteve aqui, que é publicitária e marketing, sendo a primeira em marketing médico do Nordeste. Fez gestão empresarial e gestão de projetos pela FGV, especialização em marketing e publicidade pela IESP. Com conhecimento em endomarketing, neuromarketing, é proprietária da empresa Maeva Nóbrega, marketing médico e marketing e valor, serviços digitais. Presta serviços como assessoria de marketing para hospitais, clínicas e hoje atende mais de 40 médicos do sul ao nordeste do Brasil, com gestão de mídias sociais, CEO e CMO de marketing e valor. Primeira empresa especializada de mídias digitais de médicos na Paraíba, com processo de gestão, qualidade e conhecedora das regras do CFM para publicidade médica. Maeva desenvolve seu trabalho educando sobre como o marketing médico deve ser usado para seu futuro profissional na medicina.
Maeva, a palavra está com você. Boa noite, gente. Obrigada, doutor Emanuel Fortes, pelo convite novamente, né? Boa noite também aos meus parceiros palestrantes. Meu tema hoje é bem, vamos dizer, ainda uma novidade, né? Por que que médico precisa de marketing médico? E a gente vê hoje a necessidade, porque o mercado ele muda, porque a concorrência está mais presente. Antigamente, quando meu avô era médico, ele era praticamente o único da cidade, era quem fazia os partos, era quem atendia todo mundo, e hoje, se a gente for na cidade dele, com certeza tem muito mais médicos do que na época dele. Então, por isso, a gente vai falar um pouco, vou compartilhar minha tela e vamos falar um pouco sobre a necessidade, né, de ter marketing médico, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Então, reproduzindo para vocês. Por que médico precisa de marketing médico? A gente vê que o marketing ainda é uma ciência nova. Não tem nem 70 anos e, por isso, há muito desconhecimento sobre esse processo de gestão. Quando a gente fala gestão, são todas as áreas que administram uma empresa. Não só uma empresa hoje. A gente pode pensar que uma marca também precisa de gestão, que o nome de uma pessoa também precisa de gestão. Então, hoje a gente viu que tem o Fernando, que deu a palestra sobre administração, o Ricardo, que falou sobre contabilidade, e a gente vai ter o Alan falando sobre a parte jurídica, né? E o Hayden e eu somos publicitários, mas nós temos, vamos dizer assim, RQs diferentes. Nós somos especialistas de áreas diferentes. Apesar de trabalhar com marketing, ele tem uma área que é a tecnologia de marketing e eu tenho uma área que é a área, vamos dizer assim, mais institucional, que é a parte do marketing médico. Vamos aqui, o marketing administra duas coisas muito importantes para o médico. A marca dele, que se você não tem marca, tem seu nome, então nós administramos seu nome. E a gente também administra todas as ações para o cliente. Vou botar aqui meu computador. Então, hoje a gente vê que muitas vezes a concorrência de vocês é amadora. Eu estou chamando de amadora aqueles recém-formados. Então, vocês acabam tendo muito mais a parte técnica, muito mais formações, muito mais experiência, muito mais know-how, mas essa pessoa que já está entrando no mercado, muitas vezes sem nem RQE, mas ela tem muito mais visibilidade na mídia digital, muito mais presença no meio médico por causa de algumas atitudes dela. Ela conseguiu administrar o nome dela, a presença dela, melhor do que você, mas não quer dizer que você seja pior do que ela. Então, por que o médico precisa de marketing médico? O marketing médico, ele ajuda na defesa da classe, porque se nós orientamos você melhor, com certeza você não vai fazer meme no TikTok, você não vai fazer um vídeo que vá estragar a sua imagem para outras pessoas da mesma especialidade e você não vai usar da antiética para também divulgar seus serviços. A profissionalização da sua comunicação. Nós sabemos como usar a comunicação. Marketing é comunicação. Marketing trabalha com publicidade, trabalha com os meios de publicidade, que são rádio, TV, jornal. A gente sabe como fazer o roteiro certo para que você escolha a palavra certa, para que você fale e assim não prejudique sua imagem. Com marketing, você tem uma estratégia muito mais assertiva. Se eu for lhe perguntar quem é seu público-alvo, você vai dizer, todo mundo. E, na verdade, não existe isso. Nós sabemos e nós estudamos o público-alvo para que você tenha uma estratégia mais assertiva, para que você possa fazer investimentos financeiros ou de tempo, porque toda vez que a gente precisa falar de marketing, a gente precisa usar o seu tempo também para que você aprenda algumas técnicas e você coloque em prática, então ele tem que ser mais assertivo. O marketing também escolhe as mídias, não só para o investimento, mas para as ações que você vai falar.
O marketing tira dúvidas sobre as ideias que você tem. Então, você tem boas ideias, mas será que elas são utilizáveis no dia a dia para o seu paciente? É um marketing que analisa. Tudo que tiver a ver com marca, nome, sua reputação e o seu paciente tem a ver com marketing. Não existe outro departamento a não ser o marketing que trabalha isso. Então, não receba conselhos de nenhuma outra área, porque com certeza é só achismo, tá? E tendo o marketing, você tem alguém capacitado para lhe ajudar nas decisões sobre todos os investimentos e ações que impactem no seu nome, tá? Porque um médico precisa de marketing médico? Ele precisa ser visto porque ele precisa ser lembrado. Ele tem uma concorrência hoje que talvez não seja tão desleal, no caso, ele vai ser desleal. Então, a gente tem que trabalhar a comunicação de forma ética para você se sobressair. As pessoas hoje estão consumindo mais informação e eles querem informação com qualidade. E se você tem essa informação, você precisa, é uma atitude responsável, fazer essa informação correr e correr da forma correta. Ter um bom posicionamento. Então, um médico que sempre foi muito sério, muito compenetrado, muito dedicado a uma medicina humanizada, talvez não se dê muito bem com o TikTok. Então, se ele for para um TikTok ou ele começar a usar humor de forma pejorativa, isso vai atrapalhar o posicionamento dele. Então, significa que as pessoas que confiavam nele ou que tinham credibilidade nele começam a perder essa credibilidade. E fazer comunicação com profissionalismo e qualidade. Então, sem riscos, inclusive pensando nas leis que vocês têm. Lembrando que não é só a área de vocês que tem leis, a área de publicidade também e muitas outras. Então, seu diferencial é a sua estratégia, é conhecer as regras, é fazer comunicação com qualidade, é foco sempre na informação para dar à população, ter bom senso nas postagens. Então, poxa, isso está um pouco ridículo. Ah, mas as pessoas gostam. Não é bem assim. Não é só porque as pessoas gostam que elas vão curtir e vão acompanhar e vai aumentar os seus seguidores que você está indo para o caminho certo. É melhor você ter 1.000 seguidores, mas que eles entendam qual é a sua filosofia, o seu posicionamento, entendam quem é você para poder divulgar da forma correta, tá? Procurar um especialista quando você tiver dúvidas. Então, hoje a gente tem especialistas de todas as áreas que, no mínimo, ele pode tirar um tempinho para tomar um cafezinho com você, nem que seja um cafezinho online agora, mas para que você tenha certeza de que tipo de profissional tem que estar lhe dando apoio. Então, regras éticas, né? Então, hoje a gente tem a resolução do CFM para dar orientações sobre a publicidade médica. A gente tem o CONAR, que também dá essa fiscalização na parte publicitária. Então, você não pode divulgar qualquer coisa que o CONAR vai em cima. A ABAP, que é a Associação Brasileira de Agentes de Publicidade e Propaganda, ela também tem regras, inclusive para a fotografia. Existe também a lei do direito autoral, lembrando que também tem a regra do plágio, tá? Então, não é qualquer coisa que você pode publicar, você não pode copiar e colar sem as regras de direito, tá? Daquele texto, inclusive de fotografia. Você não pode pegar qualquer foto no Google e dizer assim, eu vou usar isso na minha postagem. Então, por isso, agências sérias de mídias digitais trabalham com compra de imagem. Então, eu vou pegar essa imagem porque já estão usando e eu vou usar também. Não é bem assim. Você pode receber um processo nas costas e, na dúvida, consulte seu advogado, tá? Inclusive, Instagram e Facebook também têm regras de postagem. Então, dependendo da foto que você botar, com certeza ela vai ser restrita. Então, acho que vocês da área médica devem saber que muitas fotos de cirurgia, essas coisas, ela fica embaçada e você tem que clicar para vê-la, né? Então, tem regras do Facebook e Instagram. Então, um exemplo, se você botar nudismo, com certeza será denunciado, tá? Então, por que os médicos não usam o marketing hoje, tá? Será que é falta de conhecimento? Sim, muitas vezes é a falta de conhecimento. Eles não sabem o que o marketing faz, mas o marketing se preocupa em todos os detalhes. É detalhe? É com marketing. Falta de profissionais no mercado? Gente, a gente tem profissionais de marketing formados há anos.
Claro que a área de marketing médico é algo recente, é de menos de 5 anos, e mais que a gente tem, vamos dizer assim, tentado profissionalizar cada vez mais, né? Como o Rainer disse, a gente tem vários tipos de profissionais no mercado, mas a gente tem que encontrar aquele que tem mais know-how, que tem mais experiência com a nossa área, para que essa pessoa tenha o bom senso de indicar os melhores caminhos para os profissionais da área de saúde. Os valores são altos? Hoje não, gente. Hoje você encontra orientações por R$250, que com certeza é uma consulta de vocês, é menos que uma consulta de vocês, mas tem um profissional que você vai poder comprar 1 hora, você pode comprar 1 semana de orientação, você pode comprar um projeto e assim vai. Muitas vezes, a área médica acaba procurando pessoas amadoras por causa dos preços muito baixos ou por garantias que, na verdade, são só da boca para fora, tá? Não existe garantia para quem é amador. Então, ter cuidado, porque muitas vezes pode ser uma imagem que não tem direito autoral, que ele não tem esse direito de usar, e também acaba plagiando textos, tornando a coisa mais barata, né? Menos trabalho, mais barato. E outras vezes, a sua mídia digital também sido feita só por você. Eu mesmo faço porque eu aprendi a mexer no Canvas, porque eu aprendi a fazer isso. E muitas vezes, esse eu vou fazer, no início pode ser um desafio bacana, bem divertido, mas com o passar do tempo, porque a mídia digital precisa de frequência, acaba se cansando. Então, em vez de você estar preocupado com o que você realmente é bom, que é a sua especialidade, você acaba se preocupando com a mídia digital, que, vamos dizer assim, com 3 consultas suas, você paga uma mídia digital bacana, entendeu? Então, o que o médico ganha com o marketing médico bem feito, tá? Vou mostrar para vocês alguns pontos de contato que, vamos dizer assim, a marca do médico ou a presença do médico tem com o paciente. Então, qualquer coisa dá print nessa tela para você ver. Mas, antes de marcar consulta, o paciente já tem acesso à sua marca ou ao seu nome e você não tem nem conhecimento. Quando ele vai no consultório, quando ele estaciona o carro, quando ele entra no prédio, quando ele entra no consultório, gente, é tanto ponto de contato até o final da consulta, até a decisão dele de voltar no retorno. Então, por que de vez em quando meu paciente não volta no retorno? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Para descobrir, você precisa de um especialista de marketing para que ele avalie todos esses pontos de contato e descubra onde tem as falhas. Geralmente, a falha é no atendimento que não é humanizado ou geralmente é no atendimento da secretária. Por isso que o nosso amigo Fernando, se eu não me engano, ele falou sobre a importância do atendimento, do investimento que você deve fazer no atendimento. Então, o atendimento, sim, é importante e vocês precisam fazer investimentos porque ele vai impactar na sua consulta. Então, gente, menos riscos para você ter um marketing especializado, entenda o comportamento do paciente e faz estratégia, planeja e investe de forma a diminuir seus riscos e, conhecendo o marketing, você pode aumentar as oportunidades de usá-lo de forma ética. Então, se você não sabe como usar marketing, você vai errar com certeza. Então, as maiores reclamações que hoje a gente tem sobre a concorrência eu não faço, ou eu não estou me sentindo ameaçado porque aquela pessoa é jovem e ele tem muito mais tempo para fazer. E mesmo eu tendo um know-how maior, eu estou perdendo paciente para ele. Meus próprios pacientes não sabem o que eu faço. E por isso eles vão no meu concorrente, né? Então, essas são as maiores reclamações que hoje eu tenho, vamos dizer assim, dos médicos que ainda não sabem usar marketing, tá? E aqui a gente vai para algumas dúvidas que os médicos têm, que é sanado por marketing. A estratégia de marketing é a mesma para médicos com a mesma especialidade? Se essa for sua dúvida, você precisa contratar um especialista de marketing para conversar a respeito. O marketing feito para um médico vai dar certo com outro médico? A resposta é não, mas é bom que você também saiba o melhor caminho para usar. Então, usar receitas dos outros nem sempre dá certo, pelo contrário, dá muito errado. Tenho que ter 2 contas no Instagram?
Isso aí é também uma das maiores dúvidas e, dependendo do médico, a gente vai tomar a melhor decisão, tá? O que se conquista investindo em marketing? Pacientes, com certeza, porque se você faz um investimento no seu nome, com certeza você vai ter retorno no futuro. Um fluxo financeiro constante e crescimento. Você tem um local de destaque no mercado, notoriedade, credibilidade, segurança e um nome mais forte, tá? São diferenciais apresentados para a sociedade. E por que o médico precisa de marketing médico, né? Você escolheria um nutrólogo para cuidar da cirurgia de coração do seu pai? Deixaria seu advogado cuidar da sua contabilidade? Então, para cuidar do seu marketing, tem que ser um especialista em marketing. Então, gente, eu sempre falo em todas as minhas palestras e webinar que eu levanto a bandeira dos especialistas. E principalmente para quem tem espírito empreendedor, que precisa fazer investimentos na sua clínica, no seu consultório, no seu hospital, mas que não sabe para onde começar. Então, o começo é conversar com especialistas para tirar todas as suas dúvidas. Bem, é isso. Quem tiver dúvidas sobre marketing médico, podem entrar em contato. Estou à disposição, tanto para o CFM quanto qualquer outro CRM das regiões que estão presentes aqui ou que não puderam participar, para conhecer mais do marketing médico, dessa área da gestão que é incrível, tá? Então é isso, doutor Emanuel, obrigado pelo convite novamente e eu vou finalizar aqui. Obrigado. Olha, as palestras hoje estão bem mais densas, né? Então, mas eu esperava já que fosse assim. E agora vamos ao nosso advogado, advogado do CFM, o Alain Coutrin, é um jovem advogado, jovem na idade, mas bastante experiente. Ele é advogado desde 2004, atuou como assessor jurídico e assessor dos conselhos fiscal e de administração da Sauip S.A. até 2016, assessor jurídico e assessor no plenário da Câmara dos Deputados de 2007 a 2016, quando tomou posse no cargo de advogado do Conselho Federal de Medicina, especialista em direito eleitoral e mestre em poder legislativo. Prazer, Alain, estar com você. Prazer, doutor. Boa noite a todos os palestrantes que me antecederam, boa noite aos presentes nesse webinar. Bom, o tema que me trouxe a dar uma contribuição para essa comissão é exatamente sobre a publicidade, erros e consequências jurídicas, né? O doutor Emanuel, no início desse webinar, ele já trouxe, né, algumas das legislações e normas infralegais que permeiam a questão da publicidade no âmbito da medicina, né? O doutor Alexandre, quando do último webinar, também trouxe elementos relativos à parte de processos éticos profissionais e condenações pelo tema publicidade. Então, são temas que eu não vou me adentrar. O que eu vou focar aqui, de forma bem rápida, para a gente não perder mais tempo, é o que acontece quando um médico atua de forma a promover uma publicidade em desacordo com os preceitos éticos e com os preceitos legais. Inicialmente, né, o que salta aos olhos, você tem a questão administrativa, que é ética, né? Então, os conselhos de medicina, eles atuam exatamente para coibir a publicidade que falta ao dever ético, né? E, com isso, visa a fazer uma padronização da publicidade de forma a não permitir abusos de ordem, enfim, de sensacionalismo, ou que venha a denigrir é uma palavra péssima, mas que venha a levar uma, digamos, minimizar a
grandeza da profissão da medicina, né? Então, fora essa questão administrativa que já foi explanada, existem outras consequências em outras áreas do direito que a publicidade mal feita, ou que o erro na publicidade médica pode gerar consequências jurídicas importantes ao médico que assim o fizer, né? Você vai ter aí as esferas civil, né, englobando a esfera consumerista, que é do direito do consumidor, e também a esfera penal. No âmbito da responsabilidade civil, está principalmente ligado à expectativa que é gerada, e aí vem a responsabilidade contratual, né? É aquela responsabilidade subjetiva. Então, um médico que age e olha que eu não estou falando em erro médico, estou falando no erro da publicidade médica, né? Então, o médico que age com erro nessa publicidade, ele fere um dos direitos principais, tanto um direito do paciente quanto do cliente, porque a gente tem que ter essas duas visões que acabam se comunicando, uma vez que o paciente é o cliente do médico, mas que, sob o aspecto jurídico, tem relevâncias diferentes. O paciente, ele é cuidado sobre o aspecto ético, e o cliente é sobre o aspecto civil. Então, quando uma pessoa resolve contratar um médico para o que quer que seja, ou curar, ou melhorar a saúde, ou sanar uma questão estética, por exemplo, melhorar uma questão estética, sempre essa relação se dá contratualmente. E a premissa básica é a informação, que para o aspecto ético vai ser a informação que vai gerar o livre consentimento do paciente, o livre consentimento esclarecido do paciente para a intervenção, seja ela cirúrgica, seja ela de tratamento, etc. Mas no aspecto civil, essa informação ela vai fazer com que o médico se resguarde de toda a responsabilidade relativa à expectativa que o cliente criou, né? Então, o cliente que cria uma expectativa, o médico que cria uma expectativa no seu paciente e não consegue preenchê-la, provavelmente vai ter um problema. Mesmo que não haja condenação, mas ele vai ter um problema, porque, eventualmente, o paciente vai poder entrar com uma reclamação no âmbito do Conselho Regional de Medicina, mas também com processo judicial. E mesmo que o médico venha a ter vitória em ambos os aspectos, em ambas as esferas, ele vai ter que contratar um advogado, ele vai ter dor de cabeça, enfim, tudo o que... Então, a informação, o cuidado na informação, na publicidade, ele é fundamental para evitar qualquer outra consequência de ordem, tanto administrativa, ética, quanto civil, processual. Com relação à relação consumerista, né, o STJ já afirmou há muito tempo, desde 91, o entendimento de que a responsabilidade do cirurgião plástico, por exemplo, é uma responsabilidade de resultado, né? Na grande maioria das vezes, você vai ter uma responsabilidade meio, né, para a atuação do médico. Mas em alguns aspectos, e aí muito causado, inclusive pela publicidade, se você prometeu na sua publicidade determinada coisa e não consegue entregar, quando você promete, você fala, olha, é o resultado. Então, esse cuidado que se tem que ter é exatamente para evitar que se transforme uma obrigação que é de meio numa obrigação que seja de resultado, né? O CDC, nesse aspecto, traz no artigo 66, né, que fazer afirmação falsa ou enganosa, e aí vem, ou omitindo informação relevante sobre a natureza do serviço, ou garantia de produto e serviço, gera uma pena, que é uma pena, inclusive, de detenção, né? É um crime às relações de consumo. Para além do aspecto de, eventualmente, um ressarcimento financeiro, né? Que já é uma grande questão. Mas, ainda assim, você tem esse outro aspecto, que é um aspecto criminal. Levando isso ao limite, você pode, dentro do Código do Código Penal, por exemplo, enquadrar a conduta do médico em estelionato, né? É o famoso artigo 171.
que nada mais diz o quê? Que é obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, assim, se a publicidade, se você promete a Lua e não pode levar nunca a pessoa à Lua, aquele resultado é nunca conseguir conquistável, veja que você está utilizando, obtendo para si uma vantagem, porque você vai cobrar por isso, né? Em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. E aí, a medicina, particularmente, é uma profissão que traz um conhecimento que só eles detêm, né? Então, é muito fácil você induzir alguém a erro, né? Na área da medicina, porque os demais não têm esse conhecimento tão específico. E mesmo que vá buscar, é muito complicado, porque você pode, até no linguajar utilizando muito jargão, e aí frustrando novamente a questão do livre consentimento esclarecido, fazer com que a pessoa não consiga, e aí muitas vezes por vergonha, anua com a questão, ou então não consegue entender o que de fato vai ser feito. Tem pessoas que têm... O Brasil é um país com muitos analfabetos, né? É um país que, além dos analfabetos, você tem os analfabetos funcionais, e que se ressentem disso, e que têm problemas de assumir, e aí aceita. É muito fácil a pessoa anuir quando ela não entende. É mais fácil ela anuir do que ela perguntar, porque ela fica com vergonha. Então, o que o primeiro palestrante falou, exatamente sobre essa questão do atendimento humanizado, de você sentar, conversar, ter empatia com o paciente, é para evitar que esse paciente se sinta, em algum momento, constrangido de perguntar e de falar de fato. Então, é a publicidade, não só para fora, mas trazendo para dentro da consulta também, da informação, no sentido da informação, é essencial para evitar problemas futuros. Eu tenho uma decisão até recente, para a gente, da área do direito, 2015 foi ali, né? Então, a gente tem uma decisão que eu quis trazer para vocês, exatamente sobre a questão do dever da informação. E aí, o STJ colocou, né, que o dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, a ocasião em que a comunicação será feita a seu representante. É exatamente o que preconiza o próprio CFM. Então, coaduna, são decisões que não são conflitantes. A gente, sob o aspecto ético, concorda exatamente com esse dever de informação e preconiza que isso seja feito. Então, tanto sob o aspecto administrativo quanto sob o aspecto judicial, a ideia do dever de informação, elas estão andando par e passo, né? Então, é importante que o médico, desde o momento da sua publicidade até o momento da realização do ato médico, prime pela informação. A publicidade para o médico é o dever dele de informar, e aí, com essa informação, trazer sua clientela e fazer todo o marketing aí que foi trazido pelos outros palestrantes. Tendo esse cuidado, o cuidado que primar pela informação, sobretudo para evitar eventuais problemas de ordem, não simplesmente ética, mas também de ordem judicial. Então, era só esse panorama que eu queria trazer para vocês, falando sobre essas três esferas que são diferentes, e parabenizando a Codami pelo trabalho que está sendo feito, de trazer profissionais de outras áreas para compartilhar esse conhecimento e aprimorar essa legislação, que, inclusive, está sendo aprimorada também sobre a profissão de advogado agora, em 2020, em 2021, eles estão na véspera de lançar a nova resolução sobre publicidade na área de direito, que também é bem restrita. Então, a gente está vendo que há um movimento das profissões que são muito restritas em relação à sua publicidade, de aprimorar cada vez mais, dada essa revolução que a internet tem causado ultimamente, e as redes sociais. É isso.
Obrigado, doutor. Obrigado, Alain. Muito esclarecedor. Nós temos poucos minutos e não tivemos muitas indagações. O que me chamou a atenção foi um questionamento que a Vera colocou, que aí eu acho que merece uma reflexão para finalizar. Não é? Eu vou colocar aqui. A Vera Helena Cerávolo, ela disse assim: estou preocupada, pois, pelo visto, basta ter um bom marqueteiro para ter muitos clientes. Aí, veja que isso dá. Não é? Eu vou dar a todos vocês, porque todos vocês falaram sobre a questão do marketing, a organização, a importância de se apresentar de forma adequada, né? E os aspectos jurídicos, para que a gente possa, nesses 10, 15 minutos que temos, fazer um arremate. Né? Então, Fernando, você primeiro, já fazendo o encerramento dos agradecimentos. Bom, muito Estou obrigado. preocupado, pelo visto, basta ter um marqueteiro para ter muitos clientes. Acho que não é assim. Mas vamos lá. O foco da discussão não é esse. Justamente. Eu acho que o foco da discussão aqui, do nosso trabalho, é outro, né? Mas, assim, como bem falou a Maeve, eu acho que é importante, sim, não ter um bom marqueteiro, mas o médico saber fazer o seu marketing conforme a legislação, conforme, né, as resoluções, e fazer bem. Conforme eu falei anteriormente aqui, tá, ter o atendimento humanizado para você não ter problema. Se você utilizar as dicas que a Maeve deu, que o colega lá do Nordeste também deu, Rainer. né, o Rainer, desculpa, de Instagram, de Facebook, de site, tá? Não precisa contratar um mega marqueteiro para ter clientes. Eu não vejo dessa forma. Eu acredito que se você fizer a lição de casa que a gente deixou as dicas aqui para você, você vai fazer um bom trabalho, tá bom? Não se preocupe com isso, tá? Eu conheço médicos, por exemplo, eu conheço dermatologistas que fazem um excelente trabalho nas redes sociais e fazem praticamente sozinho. Mas, assim, seguindo resolução, seguindo legislação, entendeu? Não ficam divulgando valores, não ficam divulgando procedimentos. E, assim, está bombando, está trazendo muito cliente ao atendimento sempre humanizado, sabe data de aniversário de cliente, sabe qual é o cliente, sabe da família do cliente. Ou seja, então não precisa. Tá? A minha resposta é: não precisa contratar um grande marqueteiro, não precisa gastar dinheiro com isso. Doutor, Obrigado. acho que você Obrigado, Fernando. Vamos ao Rainer, que também passa um resumo, porque a gente está em cima da hora, 3 minutos para cada um. Eu acho que dá para a gente dar esse fecho, né? Claro. Excelente, né? Eu acho que se complementam todos os participantes aí, porque a gente falou de gestão, a gente falou da parte jurídica, a gente falou das ferramentas de publicidade, do marketing, então toda essa integração. Então, para a gente ver que não é só, como eu falei, a parte de conhecimento técnico, né? O médico ele tem que investir na relação humana, no conhecimento técnico e gestão, que dentro de gestão está o marketing. Então, acho que está bem claro tudo isso. Quanto a contratar um marqueteiro, não, realmente não precisa contratar um marqueteiro. Ele pode fazer sozinho. Só que o problema que eu vejo é o tempo. É a questão de se dedicar de forma correta. Ele começa a fazer, depois perde o fio de ter uma periodicidade. Então, esse é um dos grandes problemas. Tem médico que se adapta, tem médico que não se adapta. Então, às vezes, precisa realmente de uma agência, algo terceirizado, para dar continuidade. Boa noite e muito obrigado pela participação. Obrigado. Foi importante, viu? Acho que a gente somou realmente os conhecimentos, os saberes, e para nós foi muito bom. Maeve.
Então, eu concordo também que uma pessoa, um médico, com qualquer outra especialidade, se ela tem tempo para fazer marketing, entende das ferramentas, se entende das regras, ela pode fazer. O problema é que, de vez em quando, vocês não sabem as regras e acaba se arriscando, e isso pode levar a um processo jurídico nas costas. A outra coisa, tem uma máxima do marketing que diz assim: para produto ruim, não tem marketing bom que dê jeito. Então, se o produto é ruim, não investe em marketing, tá? E aí eu também concordo que se a gente tem a nossa especialidade, então se eu trabalho em marketing, eu sei tudo de marketing, eu não vou dar uma de médico e vou medicar a minha mãe que está com Covid, sabe? Então, é uma gripezinha? Quem sabe? Então, eu não vou dar uma de doida e arriscar minha mãe, ou quem sabe arriscar meu nome, arriscar minha empresa, por causa de um valor de uma consulta. Então, hoje, vocês podem ter o apoio de pessoas de marketing, advogados, contadores, administração, por preços acessíveis, porque depende do projeto que você quer. Se você quer algo grande, se for muito arriscado, com certeza vai ser mais caro. Mas se ele não for algo tão grande, é uma conversa, é tirar dúvida, ninguém vai, só porque você é médico, explorar você. Então, a gente já tem esse, vamos dizer assim, quem está nesse ramo, trabalhando para médico, já tem a ética na veia. Tá? Então, é isso que eu quero dizer. Eu quero realmente agradecer por estar hoje. Hoje, para mim, foi realmente um debate. Essa frase, essa pergunta final foi essencial para fechar isso e até para dar mais noção sobre o poder que vocês têm também na escolha dos profissionais e também do tipo de profissional que vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar no mercado amadores, charlatões e profissionais, e vocês escolhem. Então, assim, não é nada, a gente não está impondo nada. A decisão é de vocês, assim como todo mundo tem livre-arbítrio. Obrigado, Maeve. Alan? Opa, ligando aqui. Então, eu recebi aqui, teve 2 perguntinhas. Deixa eu pegar, que eu estou com o celular. Tá aqui. A doutora Tatiana, ela fez 2 colocações em relação a grande parte do judiciário ter essa impressão de que a cirurgia plástica seja uma obrigação de resultado. Alguns membros do judiciário se alertam para o fato de que existe o transtorno dismórfico corporal. Para esses pacientes, jamais uma intervenção trará o resultado esperado, e na área estética isso é fácil acontecer. De fato, né, existe uma diferença, e aí eu respondi até diretamente para ela está correta. As cirurgias plásticas reparadoras, ela tem um tratamento jurisdicional diferenciado em relação às estéticas, né? Então, assim, são coisas diferentes. Um é tratamento, né, que visa, inclusive, a questão funcional do corpo, né, que uma forma de você melhorar o aspecto funcional do corpo, enquanto que a estética, ela vai para outro lugar, e aí sim o judiciário tem uma visão mais pacífica em relação a esse aspecto de obrigação de resultado. Ela também coloca que não pode concordar com a inserção da atividade médica no CDC, né, no Código de Defesa do Consumidor. A relação médico-paciente não é uma relação de fornecedor e consumidor. O médico não pode competir com outros profissionais no mercado de trabalho por uma questão ética. Essa visão de o médico, a relação não é uma relação de consumo, é uma visão estritamente ética, né? Sobre o prisma ético, efetivamente essa relação não pode ser balizada por uma relação de consumo. Porém, para o judiciário, né, os profissionais do direito, no caso os advogados, eles entram com as ações invocando os pressupostos, as obrigações e os deveres no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, e isso tem, de fato, um amparo de ordem jurisdicional, né? O judiciário, ele se manifesta, e muitas vezes se manifesta a favor
do enquadramento da relação como uma relação de consumo, uma vez que há, de um lado, uma pessoa que busca uma prestação de serviço, que, sob o prisma ético, volto a falar, não é de consumo, mas quando você vai para o aspecto jurisdicional, muitos juízes entendem que há, sim, ali uma relação de consumo, uma vez que não houve uma exclusão pelo Código de Defesa do Consumidor das relações médico-paciente. Se houvesse essa exclusão legal, ficaria mais fácil do operador do direito e do juiz deferir, ou melhor, indeferir uma petição nesse sentido. Porém, como não há uma exclusão, e aí eles vão pela análise rasa do CPC, no sentido de que, do CDC, no sentido de que é uma prestação de serviço e, havendo prestação de serviço, é uma relação de consumo. Essa interpretação faz com que seja, muitas vezes, aplicável o CDC. No mais, é agradecer a todos que estão até agora e parabenizar mais uma vez a Codam. Muito bem, agradecendo a todos vocês pela participação, a Natália, que está aqui mandando os prints com as perguntas e as observações, a Maristela e a Eliane, que são as minhas fiéis escudeiras lá no meu departamento, e ao pessoal da TI, que está aqui, né? Hoje as imagens estavam espetaculares, inclusive a minha, né? Com a iluminação aqui, né, Eliane e Maristela? E hoje eu estou visível, nas outras eu não estava muito bem, né? Na minha casa, lá no consultório, sem essa luz. Mas, olha, eu gostaria de dizer duas coisas, né, para a gente finalizar. Primeiro, essas webinars, elas vão estar disponibilizadas, depois que a gente consolidar algumas informações, para que os membros da Codam, os conselheiros, possam assistir. A gente está formando uma consciência. Todo esse trabalho foi para que a gente escreva uma resolução que traga como consequência uma relação muito mais franca entre o Conselho Federal de Medicina e o que os médicos podem construir para colocar a sua imagem de forma virtuosa para a sociedade. Nós queremos engrandecer a medicina. Nós queremos fazer com que cada integrante, cada célula que é um médico, no corpo que é a medicina, tenha a grandeza da sua importância colocada à disposição da sociedade de forma honesta, de forma simples, como nós dissemos lá quando fizemos a exposição de motivos da Resolução 974. Então, esse agradecimento que eu estou fazendo a vocês, ele é um agradecimento que fiz lá aos demais participantes, a Maeva é a segunda vez, e nós vamos pedir a vocês, na medida em que a gente construir o dispositivo, que cada um faça um resumo, uma folha, para que a gente coloque como anexo da nossa resolução. Porque todas as contribuições que estão aqui, que foram feitas, elas nos direcionam para a percepção de como deve ser a escrita. E traduzir o pensamento na escrita é um negócio muito difícil. O Alain escreve bem, eu tive a oportunidade de testá-lo já em um determinado momento, e a gente vai fazer dessa resolução, eu acho que um grande instrumento de relação do CFM com os médicos e com a sociedade, naturalmente com os conselhos regionais. Obrigado a todos, boa noite, um forte abraço, e esse material vai estar à disposição de todos em breve. Boa noite.